Também que estão nos acompanhando fora desse recinto aqui, nós formamos, a partir desse momento, elos de luz, elos de boas intenções, elos de desejo de conhecer um pouco mais a doutrina espírita. E esses elos se formam entre nós que estamos encarnados e também aos desencarnados que aqui estão. A equipe espiritual desta casa, abnegados trabalhadores que nos recebem, que nos auxiliam, que nos dão suporte diariamente. Nós agradecemos, deixamos nossa gratidão, nosso carinho a todos eles. Assim também como o nosso protetor individual, que também nos acompanha e que está sempre por perto, ali nos intuindo, nos inspirando. Então nós estamos sempre ligados com a espiritualidade. E esta ligação, esta afinidade depende única e exclusivamente de nós. E quanto mais nós vamos estudando, quanto mais nós vamos conhecendo as lições do Cristo, quanto mais nós vamos vivenciando essas lições, nós formamos essa conexão cada vez numa sintonia mais fina com a espiritualidade, porque nós passamos a comungar dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos e principalmente da mesma força de vontade de nos conhecer e de mudar aqueles nossos comportamentos que estão equivocados. E é por isso que nós nos encontramos aqui toda segunda-feira para refletir um pouco sobre algum assunto do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 1º do Evangelho, que tem como título Eu não vim destruir a lei. Esse é um capítulo, com certeza, que Allan Kardec foi extremamente intuído, extremamente inspirado para abrir o Evangelho com ele. Porque quando nós lemos isso, esse título, Eu não vim destruir a lei, o que vem à nossa mente? Do que o Cristo estava falando? De que lei ele estava falando? Para que a gente consiga entender qual lei ele estava falando, nós precisamos ir lá atrás, nos reportar um pouquinho, da época antes dele. O que aconteceu antes da vinda do Cristo? Então nós vamos lá na primeira revelação, ou no Velho Testamento, como alguns chamam, primeira revelação ou Velho Testamento, onde nós temos qual figura ali? Nós temos uma figura central, quando nós falamos da primeira revelação, que é Moisés. Qual era a participação de Moisés na sociedade da época? Moisés era um grande político, Moisés era um grande legislador. Ele era uma pessoa com força no sentido de se colocar, com força no sentido de tentar direcionar aquele povo. E que povo era esse? Era um povo ainda extremamente revoltado, um povo violento, um povo onde fazia justiça com as próprias mãos. Este era um cenário da sociedade da época de Moisés. E Moisés, como um grande legislador que era, para tentar frear aquele comportamento violento da sociedade, onde o que mais se chamava atenção era a violência em troca da violência. Então ele formula as suas leis com o objetivo de frear toda esta violência que existia, esse desejo de vingança, esse fazer justiça com as próprias mãos, e ele divide a lei de Moisés, ou a lei mosaica, como nós ouvimos também, algumas literaturas tratam como a lei mosaica, tem duas partes distintas. Então, a primeira parte era a lei chamada da lei civil. Então, essa lei civil, ela era direcionada, ela objetivava a disciplina do povo. Então, era uma lei que impunha sanções pesadas, sanções duras, sanções firmes, com o objetivo de frear
resumo, era a lei de Italião, né? Que é muito conhecida por todos nós. Então nós podemos deixar ali na primeira revelação, junto com Moisés, para que a gente faça, né, uma linha do tempo de uma forma muito simples, né? Para que a gente consiga chegar ali no que Jesus quis dizer nessa sua fala, eu não vim destruir a lei. Então nós temos ali a lei de Italião. Qual a frase? Uma frase de impacto que a gente deixa. O olho por olho, dente por dente. Então era isso que ficava, que fazia parte ali de uma forma para que Moisés conseguisse frear um pouco toda aquela sociedade violenta, aquele povo que chegava quase a uma selvageria. E o tempo vai passando, a sociedade ia mudando, as relações entre as pessoas iam mudando, e esta lei civil, ela ia mudando junto. Então, duas características da lei civil de Moisés: leis que mudavam, leis mutáveis e leis revogáveis. Então, elas poderiam ser revogadas ou serem modificadas. Quando ela não tinha, a lei não tinha mais a sua eficácia, quando ela não tinha mais importância, quando ela não alcançava mais seu objetivo, quando aquela sociedade mudou, então aquela lei era revogada, ela não tinha mais validade nenhuma. Ou se ela não era revogada, se ela não perdia a sua eficácia, a sua validade, ela era modificada. Então ela era modificada dentro das necessidades da sociedade. Essas duas características nós vemos que existem ainda hoje, né? Porque a nossa legislação também é assim. As duas características das leis que nós temos são leis que perdem a vigência, perdem a eficácia, e leis que mudam. Conforme a sociedade vai mudando, conforme a necessidade de se organizar uma vida em sociedade, a lei vai mudando e vai se adequando às necessidades. Por exemplo, até o ano de 2014, nós não tínhamos nenhuma legislação que disciplinasse a respeito de crimes cibernéticos. Por quê? Porque não existiam crimes cibernéticos. Então, conforme foram aparecendo comportamentos nas redes sociais, onde outras pessoas estavam sendo ou se sentiam prejudicadas, houve necessidade de uma legislação para organizar esse tipo de relação entre as pessoas. Então, são leis que vão sendo impostas para nortear o comportamento das pessoas. Então, a lei civil de Moisés, ela é muito semelhante à nossa lei de hoje. E a outra parte da lei de Moisés é a lei divina, ou a lei de Deus. Aquela referendada nos 10 mandamentos. Aquela recebida por Moisés lá no Monte Sinai. Esta, com duas características totalmente opostas da lei civil. Estas, imutáveis, não mudavam e não mudam, e também nunca vão perder a validade, são irrevogáveis. Então, a lei recebida no Monte Sinai por Moisés, ou é lei divina, ou é lei de Deus, que nós encontramos. Esta lei não muda. Aqueles 10 mandamentos não mudam. O tempo foi passando, os séculos foram passando, as encarnações foram se sucedendo, os espíritos vão, nessas reencarnações sucessivas, progredindo, aprendendo a convivência de uma forma mais harmônica, e surge a segunda revelação. Surge o Cristo. Vem o Cristo e diz: eu não vim destruir a lei. De qual lei ele estava falando? Ele estava falando da lei divina, ou da lei de Deus, os 10 mandamentos. Era desta lei que ele estava falando. Era esta lei que ele estava se referindo quando ele diz isso. E ele diz:
não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Em verdade vos digo, a terra e o céu não passarão antes que se cumpra. É o último J e o último T. Esta foi a fala do Cristo e que nós vamos tentar entender o que ele quis dizer. A lei que ele veio dar cumprimento, nós já sabemos qual é. Ele veio dar cumprimento à lei divina. E como ele veio dar cumprimento? Através dos seus exemplos. Ele não veio com uma atitude de moralidade, porque a época de Moisés, para que Moisés tivesse uma força ainda maior, no sentido de autoridade como ele era, ele também embasava, ele alicerçava a sua autoridade na autoridade de Deus. Ele alicerçava a sua autoridade na autoridade de Deus, porque ainda havia necessidade daquele Deus que ia punir, daquele Deus que, se não fosse obedecido, ia ficar irado, daquele Deus que exigia uma subjugação. E por que era necessário? Era necessário porque aí as pessoas faziam, o povo em si, por medo de Deus. Quem era Deus? Era alguém que não se podia ver, era alguém que não se podia defender, não podia se defender dele, então fazia-se ou deixava-se de fazer alguma coisa por medo de Deus. Então não era apenas pela legislação de Moisés, mas também por aquela autoridade de que Moisés se valia de Deus. E o Cristo vem e já encontra um terreno bem parecido ainda. E quando nós falamos de terreno bem parecido, nós estamos falando da evolução dos espíritos, porque as encarnações vão se sucedendo, nós espíritos vamos encarnando, vamos evoluindo, e o Cristo vem e já apresenta um outro Deus, já apresenta um Deus bom. Não, já não é mais aquele Deus justiceiro lá da primeira revelação. Já não é mais aquele Deus que tem que ser temido. Já não é mais aquele Deus que exige subjugação. Não, é um Deus Pai. É um Deus bom, é um Deus justo. É um Deus tão bom, mas tão bom, que quando dizem ao Cristo que ele é bom, o que ele responde? Ele diz, não, eu não sou bom, é o meu Pai. Então ele já apresenta um Deus totalmente diferente. O olho por olho, dente por dente, ele já trouxe aqui para nós uma outra frase. Ele disse que se te batem na face direita, oferece a esquerda. Olha a diferença. Aqui o que nós temos? Por óbvio que não é uma interpretação literal que nós fazemos, né? Não é alguém vir e bater no nosso rosto, literalmente, né? Não é isso. É no sentido de alguém nos prejudica, alguém nos magoa, alguém nos machuca, psicológico, emocionalmente. É nesse sentido. Então, quando ele diz oferece, nós estamos tendo a liberdade de mostrar o que nós temos para oferecer. É a primeira oportunidade que o Cristo nos dá, escolher. Porque quando ele diz oferece a outra, ele está nos dando oportunidade ou alternativa. O que nós vamos oferecer para aquele outro em troca? Olho por olho, dente por dente? Nós vamos fazer a mesma coisa para ele? Ou não? Nós vamos mostrar o que nós temos. Isso não significa que, se houver prejuízo, no caso em concreto, nós não vamos fazer nada. Não é isso. Nós vamos procurar o que nós tivermos de direito e resolver a situação, mas não fazer justiça com as próprias mãos. A diferença é essa. Esta é a grande diferença. Então, quando ele fala que ele veio cumprir a lei, aí nós podemos dizer assim, mas é muito difícil, porque eu não aprendi os 10 mandamentos, ou eu aprendi, mas eu não decorei, eu não conheço. Eu vou ter que decorar agora para entender? Não.
sintetizou para nós os 10 mandamentos. Ele diz: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei que ele veio dar cumprimento. Ele veio dar cumprimento no sentido de nos ensinar. Qual é o caminho que nós temos que percorrer? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É esta lei que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a pôr em prática. É esta lei que ele não veio destruir, que ele veio praticar através dos seus exemplos para que a gente entenda. Quando ele disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim dar cumprimento, ele está dizendo para nós: amar a Deus acima de todas as coisas é a lei que nós precisamos dar cumprimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos entender isso. Para que a gente entenda o que é amar Deus, nós vamos saber o que é Deus. Nós vamos amar o que se nós não sabemos o que é? O que é Deus? Deus é a causa primária de tudo. O que é a causa primária? Tudo, exatamente tudo, sem exceção, é criação da vontade de Deus. Então, quando nós ouvimos amar a Deus, nós vamos amar o quê? Se é Ele o princípio de tudo, nós vamos amar os bens materiais que nós temos, aprendendo a lidar com tudo que nós temos de uma maneira consciente. Nós vamos amar a natureza como um todo, os animais. Mas o que é amar? O que é amar? Amar é cuidar, amar é respeitar. Então, cada vez que nós pegamos uma latinha e colocamos lá no lugar do reciclável, nós estamos amando Deus. Porque esse planeta é nosso, foi emprestado por Deus. Para que a gente viva aqui, para quê? Para aprender a dar cumprimento a essa lei. Quando nós respeitamos um animal, nós estamos amando Deus. Quando nós cuidamos de um jardim, nós estamos amando Deus. Amar a Deus é respeitar, cuidar de tudo, exatamente tudo. E quando ele fala, e ao próximo como a si mesmo, aí Jesus fecha. Aí ele fecha o círculo assim de uma forma fantástica. Primeiro, ele nos ensina o quê? Que nós precisamos respeitar e cuidar de tudo que nós temos, porque nos foi emprestado por Deus, com o objetivo de que nós coloquemos em prática, dar cumprimento à lei. Amar a Deus, respeitar tudo e ao próximo como a si mesmo. Por que aqui Jesus fecha? Porque ele está dizendo que nós temos amar o que é? Compreender, respeitar, cuidar do próximo. Quem é o próximo? Que nós precisamos aprender a compreender, que nós precisamos aprender a respeitar, a tolerar, a perdoar. Quem é o próximo? São os nossos familiares que estão dentro da nossa casa? São. São os familiares difíceis? São. São os vizinhos? São. São os nossos colegas de trabalho? São. São os nossos colegas de casa espírita? São. São os nossos amigos? São. São os nossos desafetos? São. Todos nós somos próximos. Os nossos irmãos de outros países que estão em guerra são nossos próximos? São.
porque todos nós estamos no mesmo lugar. E como nós podemos afirmar que todos são nossos próximos? Primeiro, porque nós estamos ligados, né? Todos nós estamos ligados fluidicamente, né? Todos. Mas o próprio Cristo aumenta essa visão do próximo, aumenta a visão de família, no sentido não apenas da família consanguínea. Quando ele está lá reunido numa determinada casa com muitas pessoas, alguém chega e diz: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão te chamando. O que ele diz? Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Naquele momento, Cristo não está renunciando à sua parentela, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele está ampliando que todos aqueles que ali estavam faziam parte da sua família. Consanguínea? Não. Não. Da família espiritual. Que todos nós fazemos parte dessa grande família espiritual. E como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque todos nós, em cada encarnação que nós temos a bênção de receber, nós estamos em papéis diferentes. Quem disse que nós aqui já não convivemos juntos? Quem pode afirmar? Nós fazemos parte dessa grande família espiritual. E o Cristo diz: amar ao próximo, então, respeitar, tolerar, compreender, perdoar, como a si mesmo. Aí ele fechou. Ele fechou a importância que nós também temos. Ele deixa muito clara a importância que nós temos. Nós somos criaturas importantes. Porque nós estamos aqui nessa encarnação não apenas para aprender, compreender, para tolerar o outro, para perdoar os outros, mas nós também cometemos atos equivocados, assim como os outros. Por que nós estamos aprendendo a lidar com o comportamento difícil do outro, tolerando, perdoando, e para nós não? E se nós temos um comportamento equivocado? E se nós fazemos para alguém, causamos algum tipo de prejuízo, e nós nos conscientizamos daquilo que nós fazemos, nós nos arrependemos, entramos naquele processo de culpa, no processo de remorso, cadê o exercício do auto-amor? De cuidar de nós, de olhar no espelho e dizer: olha, somos um espírito imperfeito também. Então é preciso o exercício do auto-perdão também. Por isso que quando Cristo deixa para nós esta lei que ele veio dar cumprimento, olha a extensão dessa lei. Ele abarcou tudo. Ele abarcou a matéria, ele abarcou o mundo espiritual, ele abarcou a nossa existência espiritual, ele abarcou a importância da inter-relação entre as pessoas, porque o progresso só existe, o nosso crescimento espiritual só existe na vida em sociedade. Então, aquelas pessoas que são difíceis são as pessoas que estão aqui para nos ajudar a dar cumprimento à lei divina. Nada do que acontece na nossa vida acontece por acaso. Vem para que a gente exercite essa lei. Este é o objetivo da nossa encarnação. O Cristo veio, falou, exemplificou, deixando nos seus exemplos comportamentos que nós estamos aprendendo a ter agora. Nós estamos aprendendo a compreender mais, a tolerar mais, a perdoar mais. Nós estamos aprendendo a nos conhecer mais, nos perdoar mais, tolerar mais as nossas imperfeições, mas corrigi-las. Nós já estamos nesse caminho. E o Cristo veio então, deixou os seus exemplos, mas ele não tinha a autoridade
material, digamos assim. Por isso ele foi temido. Por isso os poderosos temiam Jesus. Temiam perder o poder que eles tinham. Mas o Cristo tinha sua autoridade. A sua autoridade era a autoridade moral. Foi incompreendido, tiveram medo, sim, que ele tirasse o poder dos poderosos. Ele então é crucificado. Mas as suas palavras, os seus exemplos, continuaram, perpetuaram o seu tempo. O tempo foi passando, as encarnações foram se sucedendo, e nós chegamos no século XIX, com o advento da doutrina espírita. Qual é o papel da doutrina espírita nesse caminho, nesse percurso histórico aqui que nós temos? Para que ele serve? Voltando na fala do Cristo, que ele não veio destruir a lei, os profetas, mas dar cumprimento, ele diz no finalzinho: a terra e o céu não passarão até que se cumpra o último J e o último T. Parábolas são alegorias, né? Como nós sabemos. Há um sentido figurado nelas. Então nós precisamos entender esse sentido figurado. É o papel da doutrina espírita. O papel da doutrina espírita é exatamente esse. É nos auxiliar na decodificação dessa fala figurada do Cristo. Ele falava por parábolas, porque ainda não tínhamos capacidade de compreender. Hoje, nós já temos. Qual é o significado? A terra e o céu não passarão até que se cumpra o último J. O J é a menor letra do alfabeto grego. Menor, de tamanhinho mesmo. E o tio é um traço característico de letra. É só uma característicazinha, pequenininho também. O que o Cristo quis dizer aqui? Ele quis dizer que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós só teremos uma mudança que todos nós estamos esperando, que nós espíritas falamos do mundo da regeneração. Essa mudança, ela é paulatina, ela é devagar. Ela só vai acontecer quando nós formos capazes de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Nós poderíamos colocar na frente igual à perfeição, igual a espírito puro, igual a espírito superior. E como que nós vamos fazendo isso? Através das nossas encarnações. Por isso a importância da encarnação. E o Espiritismo vem de uma forma muito simples nos auxiliar nessa compreensão. E na Revista Espírita de dezembro de 1863, Allan Kardec tem uma fala muito interessante. Ele diz assim, que o Espiritismo não veio destruir nada. Que o Espiritismo veio dar significado a todas as coisas. Dar o verdadeiro significado a todas as coisas. É esse o objetivo da doutrina espírita. A doutrina espírita, os espíritos, Allan Kardec, não inventaram nada. O que os espíritos superiores trouxeram para nós foi uma forma de nós conseguirmos entender as falas daquela época. Já ouvi pessoas comentando, pessoas já me indagaram a respeito disso,
no sentido de que nós temos, né, um evangelho intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. Aí pessoas falaram para mim, Allan Kardec inventou o evangelho novo. Esse evangelho não existe que vocês leem. Nós temos na codificação cinco livros que quem é espírita tem obrigação de estudar. São as 5 obras, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é formado de 4 partes. Ele é dividido em 4 partes, o Livro dos Espíritos. Ou 4 livros, né? Ele tem lá livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na primeira parte, que é a parte filosófica, né, da doutrina, na primeira parte, com o tempo, né, porque Allan Kardec, o Livro dos Espíritos é 1857, né? O último livro que nós temos da codificação, que é a Gênesis, 1868. Então, de 57 a 68, Allan Kardec foi estudando o Livro dos Espíritos. E com o estudo que ele fazia, sempre sob a orientação e a coordenação dos espíritos superiores, da primeira parte do Livro dos Espíritos, ele escreve a Gênese. Da primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele vai estudando os assuntos do Livro dos Espíritos. Olha o tempo que ele ficou estudando. Ele estudou usando o quê? A filosofia e a ciência da sua época. Ele desenvolveu assuntos e ele concluiu vários assuntos na Gênese. Por exemplo, a teoria dos fluidos é uma. Nós temos uma explicação no Livro dos Espíritos sobre fluidos, onde Allan Kardec arremata sobre isso na Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata dos espíritos, Allan Kardec desenvolve no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da parte moral, Allan Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele pinça falas do Cristo, sempre sob a coordenação dos espíritos superiores, portanto, com muita inspiração, com muita intuição. E este pinçar dos ensinamentos do Cristo, o que nós temos no Evangelho? Nós temos comentários de Kardec, nós temos comentários dos espíritos superiores. Com qual objetivo? De nos auxiliar a compreender o que está escrito no Evangelho. O que o Cristo veio trazer para nós. O que é eu vim dar cumprimento à lei? Que lei? O que é amar a Deus? O que é fazer isso? O que é estar encarnado? E na última parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata no livro Céu e Inferno. Então, as 5 obras que nós temos da doutrina espírita, as 4, elas saíram de estudos mais aprofundados que Allan Kardec fez do Livro dos Espíritos. Então, o arcabouço de conhecimento dos espíritos superiores deixaram para nós, dentro da doutrina espírita, é o material que nós temos para compreender. É o material que nós temos para compreender. Porque além de o Cristo vir aqui e dizer, mostrar para nós qual lei ele veio dar cumprimento e qual lei nós estamos aprendendo também a cumprir, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele está dizendo para nós do caminho para o progresso. Porque não vai passar nada, vai ter que corrigir tudo até que nós cheguemos lá na frente. Ele veio e falou para nós o caminho. E como fazer isso na encarnação? Numa encarnação só, não vai dar tempo de corrigir as nossas imperfeições. Então ele vem e faz o quê? Ele traz nos seus ensinamentos de uma forma velada os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Hoje que nós entendemos isso, mas antes não. Não havia ainda maturidade intelectual e espiritual
de nossa parte para compreender isso. Ele falou da existência de Deus, é isso, o Espiritismo trata isso para nós, mas não naquela figura do Deus antropomórfico, não naquela figura do Deus religioso. O Espiritismo veio e tirou Jesus da cruz, trouxe Jesus para perto de nós e não longe. Fala do Deus, fala da imortalidade da alma. O Cristo falou da imortalidade da alma. Quando ele estava pregado na cruz, ele olha para aquele outro que está ao seu lado, em sofrimento, em agonia, e o que ele diz? Ele consola naquele momento. Ele diz: mais tarde estarás comigo no paraíso. Aquele homem não iria morrer, assim como Cristo também não morreu. O seu corpo físico, sim. Mas aquele espírito que lá estava não morreu. Ele veio e falou da pluralidade dos mundos. Nesse mesmo exemplo, mais tarde estarás comigo no paraíso, outro mundo, outro lugar. Ou ele ainda diz, como está no Evangelho, muitas moradas na casa do Pai. Ele fala da pluralidade das existências, da reencarnação. Não sabíamos o que era isso. Então nós não temos uma encarnação só para cumprir, para dar cumprimento a essa lei. Nós temos várias encarnações. Quando que ele falou isso? Em vários lugares. Mas aquela passagem que é mais conhecida, quando ele diz: João Batista era Elias, vocês não reconheceram. Do que ele estava falando? Senão da reencarnação. E ele fala do intercâmbio, da possibilidade do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Moisés, além de ser um grande político, um grande legislador, ele era um grande médium. Como Moisés recebeu a lei divina? Através da mediunidade. Os profetas falavam da vinda do Messias. Quem eram os profetas? Eram médiuns. É essa facilidade de entendimento que a doutrina espírita traz para nós. É compreender que os fatos não são isolados. A primeira revelação não é isolada da segunda. As duas estão juntas com o Espiritismo. Por isso que nós precisamos conhecer minimamente a primeira revelação. Ela é importante. Ela é muito importante. Os 10 mandamentos, nós podemos dizer que eles são uma síntese da Torá. A Torá tem mais de 613 artigos. Nos 10 mandamentos está lá a Torá. Quando nós aprendemos a amar o outro, a respeitar o outro, a cuidar do outro como se fosse nós, os 10 mandamentos, nós não vamos tirar o que é do outro, nós não vamos querer o que é do outro, nós vamos respeitar as outras pessoas, nós vamos cuidar das outras pessoas. Foi isso que ele veio fazer. E o Espiritismo veio e nos auxilia a decodificar as falas do Cristo. Então nós temos aqui numa sequência, a que lei o Cristo se referia, e é esta mesma lei que hoje nós estamos aprendendo a desenvolver e a viver sob a sua égide. Porque amar o outro como a nós mesmos, respeitar o lugar onde nós estamos, nós podemos até dizer com muita tranquilidade e segurança que a lei de Deus ou a lei divina nós podemos chamar lei de Deus, lei divina ou lei natural. Por que a lei divina é a lei natural? De que lei nós estamos falando? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Ou seja, amar, cuidar, proteger, tolerar, compreender, perdoar, tudo de uma forma harmônica. Por que nós podemos dizer tranquilamente e com muita segurança que também é uma lei natural? Porque é natural compreender as pessoas. Para nós ainda não é. Por que é natural compreender as pessoas?
Porque as pessoas, vamos chamar de o outro, né? Porque nós estamos falando do outro, porque o outro é um espírito como nós. É natural perdoar, porque o outro é um espírito imperfeito como nós. É natural, quando nós nos equivocamos, corrigir e não ficar ali, sabe, martelando na culpa, no remorso. É natural. Por isso, a lei divina é natural. E ela vai ser natural para nós. Conforme nós vamos reencarnando, conforme nós vamos entendendo a nossa relação com as outras pessoas, conforme nós vamos aprendendo a enxergar a outra pessoa como um espírito imperfeito, exatamente como nós somos. É este o significado de até que se cumpra o último J e o último tio, ou seja, tudo. Para os espíritos superiores, para os espíritos puros, onde nós também vamos chegar, é natural compreender, é natural ajudar. Olha o que eles fazem por nós. Nós, às vezes, uma vibração para quem precisa, nós não fazemos. Às vezes estamos mais preocupados com a nossa vida, com as nossas personalidades, o personalismo, e sequer nós nos lembramos daqueles que estão em guerra, daqueles que estão desencarnando, dos suicidas. Nós não temos tempo. Vai ser natural, assim como é para os espíritos superiores, que nós pratiquemos essa lei divina e natural. É natural respeitar, é natural ajudar, é natural perdoar. É esse o caminho. Então, quando Cristo disse que ele não veio destruir a lei, essa lei natural, simplesinha, complexa para nós ainda, mas já evoluímos bastante. Já evoluímos bastante. Deixamos várias encarnações para trás. E como que nós podemos afirmar que nós deixamos várias encarnações para trás? Como? Porque nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Simples, ainda sem o domínio da vontade. Então, íamos mais no embalo do que hoje. Ignorantes sem o domínio da razão. O que é o certo, o que é errado, vamos fazer, depois a gente vê o que dá. Hoje não. Hoje nós já temos um livre-arbítrio já desenvolvido. Só preciso o quê? Lançar mão da vontade para que a gente escolha o caminho que não seja equivocado. Conhecemos a lei divina? Conhecemos. Então, a partir de hoje, a lei divina é igual à lei natural. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Vamos conseguir nessa encarnação? Muitas coisas nós vamos conseguir. Muitas das nossas imperfeições nós vamos conseguir corrigir, sim. Mas outras encarnações virão. Hoje, pensemos em nós assim. Já evoluímos. Não temos apenas imperfeições. E já evoluímos porque saímos do mundo primitivo. Já estamos no mundo de provas e expiações. O que são provas e expiações? São oportunidades que nós temos de colocar em prática o quê? A nossa vontade. Como que nós escolhemos? Eu tenho livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Eu vou escolher o que eu quero. Quando eu escolho, eu estou lançando mão da vontade. Já temos racionalidade, sabemos o que é o certo e o que é o errado. É este o exercício que nós estamos fazendo nessa encarnação e vamos fazer em outras. O mais importante é nós nos conscientizarmos da nossa importância nessa encarnação, da importância do uso consciente de tudo que é material que está em nossas mãos, conscientes de que tudo nos foi emprestado. Para quê? Para que nós vamos exercitando o cumprimento da lei. Nada é à toa. Tudo que nós temos é importante.
matéria e as pessoas, principalmente. E mais do que as pessoas, vamos olhar para nós da mesma forma que nós estamos aprendendo a olhar para o outro. Espírito imperfeito, porém perfectível, assim como nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Fechamos os nossos olhos.